Então, né, nós já estamos na nossa 5ª aula e hoje a gente vai falar sobre os animais vertebrados e invertebrados. Nós vamos fazer uma revisão sobre esse conteúdo, ok? Os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral e crânio. Nós também vimos que eles são divididos em 5 grupos, né? Os grupos dos peixes, dos répteis, dos mamíferos, das aves e dos anfíbios. Os animais, eles são classificados nesses grupos, por quê? Porque cada um desses grupos tem animais com características em comum, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre a característica de cada um desses grupos. O grupo dos peixes. Nós sabemos que os peixes vivem em ambiente aquático, né? Que eles usam nadadeiras para se locomover na água. A maioria dos peixes tem o corpo coberto por escamas e nascem de ovos. Mas não são todos os peixes, gente, que têm o corpo coberto por escamas, né? A tia já havia falado anteriormente que alguns têm couro, né? Igual os bagres, né? No caso dos bagres, eles não têm escamas. Eles possuem o corpo coberto de couro, tá bom? Também são exemplos de peixes, o tambaqui, a tilápia, o dourado, o cavalo marinho. O cavalo marinho, ele é um pouquinho diferente, mas ele é um peixe, tá? Também tem o tubarão, tá bom? A gente sabe que todas as aves têm o corpo coberto por penas, que elas têm 2 pernas, todas elas também possuem 2 asas e um bico, e elas não têm dentes, tá, gente? A maioria das aves voam, mas não são todas, tá bom? No caso do pinguim, da galinha, eles não voam. E todas elas botam ovos, tá bom? Todas as aves nascem de ovos. São exemplos de aves, o tucano, a galinha, o pinguim e o avestruz. E tem muitas outras, tá bom? Os mamíferos, eles nascem, né? Eles se desenvolvem no corpo da mãe. Então, eles nascem da barriga da mãe. E logo que eles nascem, né, eles são alimentados com leite materno. Eles mamam, né? Por isso que eles recebem o nome de mamífero. Mamífero vem de mamar. E a maioria dos mamíferos tem o corpo coberto por pelos, tá bom? A baleia, o morcego, a girafa, a vaca, são exemplos de mamíferos, tá bom? E tem muitos outros também. Tem alguns mamíferos que vivem, a maioria deles vivem na terra, mas tem alguns, né, por exemplo, a baleia, que vivem em ambiente aquático, né, e aí ela sobe para respirar o gás oxigênio do ar que a gente respira, igual a gente, tá bom? Que elas também possuem pulmões. O morcego, né, é um mamífero que voa, tá? Um pouquinho diferente dos outros mamíferos, é um mamífero que voa, ok? Vamos falar sobre os répteis. Os répteis também é um grupo bem interessante, né? Por que eles recebem esse nome? Réptil significa aquele que arrasta ou rasteja. Então, eles têm esse nome porque alguns não têm nem pernas, né? Eles andam rastejando literalmente, que é o caso das cobras, e outros têm pernas, né, curtas, que é o caso do jacaré, dos lagartos, do jabuti e da tartaruga, que eles têm a perna bem curtinha, então eles andam com a barriga rastejando no chão, né, bem pertinho do chão. Os animais que são répteis, geralmente eles são terrestres, tá? Eles têm o corpo revestido de escamas, que é o caso das cobras, placas duras, como os jacarés, né, os crocodilos, e também alguns que possuem carapaças, que é o caso das tartarugas e dos jabutis. Grande parte desses répteis nascem de ovos, tá bom? Mas tem alguns, no caso de algumas espécies de cobras, que são ovovivíparos, que os ovos ficam, né, na barriga da mãe até a hora de nascer. Mas também tem algumas espécies que são ovíparas, que colocam os ovos para depois o filhotinho nascer dos ovos, tá bom? O lagarto, o jacaré, a serpente e o jabuti são exemplos de répteis. O grupo dos anfíbios. Os anfíbios têm a pele lisa e úmida. A maioria dos anfíbios nasce na água, né? Se desenvolve e na fase adulta vive em ambientes terrestres.
Anfíbio quer dizer aquele que tem duas vidas, né? Ele tem a vida que ele vive quando ele nasce e se desenvolve na água, e depois, na fase adulta, quando ele vive na terra. O sapo, a rã, a salamandra e a cobra-cega são exemplos de anfíbios, né? A gente pode ver que tem várias espécies de sapo, de rãs, pererecas, salamandra, cobra-cega. A gente vê muitos exemplos também, ok? Agora que nós já relembramos sobre os animais vertebrados, nós vamos falar sobre os animais invertebrados. Vamos relembrar o que a gente aprendeu sobre eles. Nós vimos que os animais invertebrados, eles não apresentam coluna vertebral e nem crânio. Mas, mesmo assim, nem todos eles têm o corpo mole, né? Nós aprendemos que alguns têm esqueleto interno, que é o caso do ouriço do mar, né? Que ele não tem um esqueleto igual ao nosso, né? Mas ele tem um esqueleto interno, que ele é todo durinho por dentro, tá bom? Também vimos que outros têm um esqueleto externo. Externo quer dizer por fora, né? Que é o caso do besouro, do gafanhoto, dos crustáceos. Por fora do corpo dele é bem durinho, né? Ele tem um tipo de casquinha, né? Que na verdade é o esqueleto externo. Externo quer dizer por fora. E ainda tem, né, aqueles que não têm esqueleto, que são os bem molinhos, que é o caso de moluscos, né? Como o polvo, o caramujo, o caracol, a lesma. É o caso também dos anelídeos, como a minhoca, tá certo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns desses invertebrados, tá bom? Por exemplo, os insetos, os aracnídeos e os crustáceos, né? Que são exemplos de invertebrados. Como o grupo dos animais invertebrados é muito grande, tem vários outros grupos dentro dele, né? Então, a gente vai falar sobre os artrópodes, tá bom? Os artrópodes é dividido em 3 subgrupos, que são os insetos, os aracnídeos e os crustáceos. O grupo dos artrópodes, eles têm, né, eles são um grupo em comum, por quê? Porque todos esses animais aí, os insetos, os aracnídeos e os crustáceos, têm as pernas articuladas, né, aquelas perninhas que dobram, tá bom? E eles são divididos em grupo de insetos, aracnídeos e crustáceos exatamente pela quantidade de pernas. Vou falar sobre os insetos. Os insetos possuem 6 pernas, né? 6 pernas articuladas. Eles possuem 2 antenas e muitos deles apresentam asas. Não são todos, tá? Olha aí, a gente vê aí que a borboleta, por exemplo, ela tem asas. Já a formiga não tem, tá bom? Mas muitos deles têm asas, tá ok? Eles nascem de ovos, tá bom? E eu coloquei alguns exemplos. A barata, o gafanhoto, a formiga, a borboleta e a abelha. Mas nós temos muitos insetos, né? Os insetos é um grupo bem numeroso, ok? O grupo dos aracnídeos. Os aracnídeos possuem 8 pernas articuladas também. Eles são animais terrestres, tá? E eles não possuem antenas, ok? São exemplos de aracnídeos a aranha, o escorpião e o carrapato. Também temos o grupo dos crustáceos, né? Que eles possuem 10 pernas ou mais. Eles podem ser terrestres ou aquáticos, né? Tem alguns que vivem na terra e outros que vivem em ambiente aquático, ok? Nós temos exemplos aí, o camarão, a lagosta e o caranguejo. Aqui eu coloquei algumas orientações sobre a atividade avaliativa do primeiro bimestre, tá? De ciências. O que vocês vão fazer? No caderno de vocês, vocês vão montar um grupo de animais vertebrados e de animais invertebrados. Essa atividade tem pontuação de 2 pontos, ok? Vale 2 pontos. A tia vai estar avaliando a organização, o capricho, tá bom? E tem que fazer completinho o trabalho. As orientações são fazer o cabeçalho, depois vocês vão escrever o texto 1, que é o texto dos animais vertebrados, que está no slide seguinte, tá? Que é o slide 14. Vocês vão identificar cada grupo de animais vertebrados, colocar o nome. Vocês estão copiar o texto 1,
Aí depois vocês vão colocar os animais vertebrados, cada grupo. Por exemplo, começou no grupo dos peixes, escreve lá grande o nome do grupo, peixes. E então, vocês vão escrever pelo menos 2 características de cada grupo de animais vertebrados, ok? Colocou lá 2 características do grupo dos peixes, aí vocês vão colar ou desenhar exemplos, né, desses animais aí de cada grupo. No caso aí, a gente tá falando ainda dos peixes. Colocou as imagens, e aí vocês vão passar para o próximo grupo. Ah, vou para o grupo das aves. Aí vai escrever o nome do grupo, colocar as informações do grupo e os desenhos, ok? Pode desenhar ou colar imagens. Se não conseguir colar imagem, pode fazer desenho, não tem problema. Mas tem que ser um desenho caprichado e colorido, ok? Depois, quando vocês fizerem dos 5 grupos dos animais vertebrados, vocês vão escrever o texto 2, que é de animais invertebrados. O textinho tá lá no slide número 15, ok? Vocês vão identificar cada grupo de animais invertebrados, também, igual vocês fizeram nos vertebrados. Vocês vão fazer somente 3 grupos, dos insetos, os aracnídeos e os crustáceos, tá? Vai ser igual. A tia vai colocar o exemplo, as fotos, eu montei um e vou colocar a foto aí para vocês verem, tá bom? E aí, então, vocês vão identificar cada grupo, escrever pelo menos 2 características de cada grupo, colar ou desenhar os exemplos de animais, ok? Então, segue o modelo. Este é o texto 1, tá? O slide 14 que a tia falou. Vocês vão escrever primeiro o cabeçalho, não esqueçam do cabeçalho. Depois do cabeçalho, pula uma linha e escreve esse texto. Faz o título, animais vertebrados, pula uma linha, escreve o textinho. Combinado? Depois do textinho, o que vocês vão fazer? Colocar as características, vai colocar o nome de um grupo, do primeiro grupo, vai colocar as características e depois os desenhos. Este é o texto 2, tá bom? Que a tia falou. Esse aqui é o texto sobre os animais invertebrados. Depois de ter feito todos os 5 grupos dos animais vertebrados, vocês vão fazer animais invertebrados, tá bom? Vai continuar o trabalho, mas agora sobre invertebrados. Vocês vão copiar esse textinho. Depois desse texto, vocês vão colocar o primeiro grupo, né? Pode colocar lá os insetos. Vão falar 2 características dos insetos, pode ser 2 ou mais. Vão falar as características do grupo dos insetos e colar as imagens. Depois, identificar o segundo grupo, que pode ser os crustáceos, colocar as informações sobre o grupo e as imagens. E depois o terceiro grupo, no caso, pode ser os aracnídeos. A ordem, vocês podem seguir a ordem que vocês acharem melhor, tá bom? Aqui, segue o modelo que a tia fez para vocês entenderem melhor. A tia colocou o cabeçalho, escrevi o textinho dos animais vertebrados, coloquei o título, fiz o texto, e aí eu comecei o primeiro grupo que eu coloquei foi dos peixes. Aí eu coloquei 2 características sobre os peixes, tá? E colei as imagens. Vocês vão fazer a mesma coisa. Só que essas características aí, vocês vão colocar do jeitinho de vocês, não precisa copiar do meu, tá? Vocês vão fazer de acordo com o que vocês aprenderam. As aves é o segundo grupo que eu coloquei. A tia colocou aí também algumas informações e colei as imagens. Aí nós temos aqui o grupo dos mamíferos e dos répteis. A tia fez a mesma coisa, tá bom? O nome do grupo, as informações e as fotos. Por último aqui o grupo dos anfíbios, né? Ainda que é o dos vertebrados. Coloquei o nome do grupo, as informações e as imagens de novo. E aí a gente começa o segundo trabalho, tá bom? Que é o trabalho falando sobre os animais invertebrados, dando sequência. Vocês vão copiar o textinho dos animais invertebrados, vão escrever o textinho certinho, depois vai começar os grupos. Coloquei aí o nome do grupo, no caso aí dos insetos, falei as características dos insetos e colei fotos. Aqui, a tia colocou 2 grupos.
né? Eu identifiquei o primeiro grupo, coloquei a informação e as imagens. Depois, o segundo grupo, eu identifiquei, coloquei a informação e as imagens, tá bom? Aqui eu coloquei só uma informação para cada grupo, mas são duas, tá bom? A gente pode colocar, por exemplo, aí eu coloquei a quantidade de pernas, mas nós podemos colocar, por exemplo, onde eles vivem, tá bom? Que é outra informação. São duas informações que tem que colocar, tá bom? Então, façam com muita atenção, com bastante capricho e dedicação. Combinado? E aí, a tia vai recolher o caderno para poder a tia fazer as correções e eu já vou avaliar essas tarefas, tá? Eu e tia Fabiana. Então, façam com bastante capricho. Estamos com bastante saudade e esperamos vocês na próxima aula, tá bom? Um beijo!